Então, a palestra O Futuro da Inovação Pós-IA, com Luiz Candeva. Será um momento enriquecedor com o Luiz Candeva. Ele é Head de Inovação da AO, assim? Pode ser, tá ótimo, não? Ele é Head Member da 4Play, diretor de criação do Disruptive MBA, professor da Fundação Dom Cabral e da HSM. Luiz é um dos principais futuristas brasileiros. Então, chega mais, Luiz. Luiz, você tem seu passador aí, né? Vou com ele aqui já, obrigado. Tudo bem, gente? Como vai? Bom dia. Olha só, tem pessoas que eu reconheço ali no fundo e tal, coisa boa. Ainda bem que eu pus uns troços novos aqui, né? Porque senão vocês vão se repetir. Então, vamos lá. Obrigado pelo convite, gente. Muito legal. É legal ver o painel do pessoal antes também. Várias coisas é bom que vocês já falaram, eu não preciso falar. Ecoaram um monte das... Acho que, por exemplo, o Rick trouxe essa questão, né, da gente estar, vamos dizer, perifericamente, de uma maneira da gente muitas vezes olhar, eu falo muito rápido, mesmo meu tempo é escasso, eu não quero atrasar o evento, tem almoço, depois ainda tem um painel, depois com o Vitor e mais aquela galera que está toda ali. Então eu vou falar de uma maneira bem rápida, mas não tem problema nenhum. Deu para entender tudo até aqui? Mais ou menos? Quem não pegou ainda? Tá bom, vai dar certo, vai funcionar. Tá distorcido, vai ficar interessantíssimo, vai ficar legal, então as imagens vão ficar muito engraçadas dessa forma. Mas achei muito bacana porque a verdade é que muitas vezes a gente vive num hype gigante e a gente se empolga com o negócio. É óbvio que as tecnologias que são os cutting edge, aquelas coisas que são de ponta, são super legais, elas levam a gente para o futuro e de fato depois de um tempo elas chegam, elas se dispersam e chegam para a gente de uma maneira interessante. Mas entender como é que a gente equilibra uma coisa na outra é super importante. Então, eu quero falar um pouco sobre isso para vocês e queria que vocês fizessem um exercício comigo aqui rapidinho de o que vocês acham que é hype ou foi hype e o que não foi. Todo mundo sabe o que é hype, aquela coisa que todo mundo acha que vai ser gigantesca e depois o negócio não rola, o negócio é meio mais ou menos, aquele negócio morreu, sabe? Todo mundo tem um negócio desse. Sabe aquele namoro que você começa e de repente você fala, cara, isso vai ser incrível, vou casar com a pessoa, depois de 3 meses deu errado? É mais ou menos isso, só com tecnologia. Roda, foi hype ou não foi hype? Hype ou não? Não foi hype, roda rolou. Hype é aquele que morreu depois. Roda foi legal demais, certo? Estamos usando roda por aí, o pessoal da BioID, pô, roda para todos os lados, 4 rodinhas e tal, daqui a pouco 6, quem sabe, por que não, né? Legal. Metaverso, foi hype ou não? Hype total, né? Quem usa metaverso aí ainda? Quem entra todo dia num rolê de metaverso? Alguém? Meio hype, né? Mas lembra que era o grande transformador do mundo? Ano passado, isso aqui, todo evento falava de metaverso. Vocês foram em quantos eventos tinha o pessoal do metaverso, do VR, AR? Não quer dizer que não vai rolar. Quer dizer só que por enquanto, provavelmente não vai rolar esse negócio, certo? Então vai ter uma transformação pra frente. Máquina a vapor, hype ou não? Vamos fazer só sim ou não, tá? Quando é não, é que a tecnologia rolou pra frente, beleza? Máquina a vapor rolou? Agora compliquei vocês, né? Então não é hype ou não hype, beleza? Lâmpada? Não hype. Não, boa. Pão de queijo? Definitivamente. Alguém não gosta de pão de queijo aqui? Alguém não gosta? Tem gente que não gosta. Você não gosta de pão de queijo? Já experimentou? Tem certeza que era pão de queijo? Porque podia ser outro rolê. Quem acha que ele tá errado de não gostar de pão de queijo? Esse negócio de gosto é pá. Isso aqui, o seu gosto tá errado. A gente vai resolver isso. Posso te levar para comer mais pão de queijo? Você é tolerante à lactose, alguma coisa assim? Também não tem problema, porque hoje em dia tem um sem lactose. Sem glúten, sem lactose. Maravilhoso. Você pode comer. Vai fazer bem. Topou o pão de queijo? Fechou? Aí sim, legal demais. Já, beleza. Obrigado, valeu, gente. Era isso que eu queria ter. Vamos lá. Depois do avião. Os irmãos Wright lá nos Estados Unidos, mais ou menos. Não é bem esse avião aí. Não esse avião. Definitivamente não esse avião. Esse avião aqui. Esse fera aí fez o avião. Hype ou não? Não, tem avião pra todo lado. Vocês já pensaram que loucura que é isso? Eu pego 150 voos por ano, é uma loucura. Vindo pra cá foi o 140º, 41º. Eu fiquei pensando que loucura que é que a gente decola um prédio e tem eles andando por aí. Para pensar que a coisa de 60, 70 anos, isso era um negócio extremamente raro. E agora a gente vê avião pra tudo quanto é lado, um monte de gente indo pra lá e pra cá, como a gente conectou o mundo nos últimos 80 anos. Mas a gente deixa de entender esse negócio. Blu-ray, era hype ou não? Hã? Alguém usa Blu-ray aí ainda? Hype. Você usa Blu-ray? Quem acha que ele é mais errado do que o pão de queijo? Pode levantar a mão, vamos julgar, não tem problema nenhum. Então isso aí, outra coisa, um que não tem aqui nas computador, hype ou não? Não. Sabe um que não tem aqui na imagem que eu esqueci? Plant-based, aquelas comidas plant-based, sabe? Baseada em ervilha e coisa e tal. É hype ou não?
Hype total, esse negócio vai desaparecer, eu vou mostrar pra vocês por que vai ser substituído, total. Internet, não, beleza, e aí o futuro chegou, né? Quem odeia esse negócio? Levanta a mão aí, quem odeia esse troço? Isso aqui une direita, esquerda, conservador, liberal, todo mundo odeia o CAPTCHA. Pra que serve esse rolê aí? Não é para provar que a gente é humano, mas é o que aparece ali escrito, certo? Isso aí serve para treinar um modelo de computing vision, certo? Um modelo de computação visual. E vocês já perceberam? Obrigado pela dica, foi muito bom. Você está muito ansioso, é normal, 3 em cada 10 homens tem isso daí, mas o Boston Microgroup resolve. Viu? Deixa eu te falar um negócio. Esse negócio, já viu que é muita vez de trânsito? Faixa de pedestre, ônibus, moto, essas coisas. Isso aí servia para ensinar um modelo, como é que o modelo dirigia, certo? E como é que o carro deveria dirigir? Aí pulou com um AI aqui. Eu já volto nesse negócio. Se aquele slide ali tá furado, eu já volto naquele negócio. AI, é hype ou não? Sim? Não? Um pouco em dúvida agora, né? Estamos no meio do caminho, que vem a gente vê. Eu vou mostrar para vocês que AI não é hype. Por mais que a gente pode achar, às vezes, falar, isso aí é mais aquele novo metaverso, puta novidade. Essa daqui é uma tecnologia de fato transformadora. Isso daqui vai mudar a maneira como a gente vive em geral enquanto humanidade. Existe uma mega falácia coletiva que é que tudo que é novo é bom. A gente vai não, mas isso é novo, isso é uma coisa que veio agora, uma coisa e a gente imagina que o novo é melhor do que o velho simplesmente porque ele é novo. E a história mostra pra gente várias vezes, como eu mostrei vários exemplos aqui, que tem muita coisa que é nova, que é grande e transformadora, mas que no final do dia não vai acontecer nada com isso daí, esse negócio vai desaparecer e aquilo que era o anterior, aquilo que era o que preponderava, vai continuar preponderando. É importante a gente entender isso, porque no ambiente corporativo, o que a gente faz muitas vezes? A gente abraça a tecnologia nova sem saber o que a gente vai fazer com ela. A gente simplesmente pega e coloca o RP, AI, o metaverso, podcast. Quantas empresas têm podcast? Não tem a menor ideia que tem um podcast. Quem já viu? Não, temos que ter um podcast. Por quê? Não, porque todo mundo tem. E daí, e aí você vê as empresas fazendo umas loucuras e começando a ter estratégias baseadas em ter uma tecnologia nova, não deve ser melhor, eu tenho que usar, senão eu estou de fora. Certo? Então tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Eu vou trazer rapidinho 4 lições sobre o futuro para vocês, para não atrasar o rolê muito. Só 15 minutos, vai dar certo? Não, vai dar certo. Primeiro, isso aqui ecoa o que o pessoal falou no painel anterior, o futuro não comporta juízo de valor, a minha opinião importa muito pouco. A minha opinião, a opinião de vocês, a opinião de todos nós, ela vai contra os dados, ela está lá, e a gente está batendo de frente nesse negócio, a gente está usando o nosso viés de confirmação. Nós queremos, basicamente, confirmar aquilo que a gente já acredita. Nas empresas isso acontece toda hora, todo mundo, eu estava falando, isso acontece a torto direito. O que o pessoal faz? Cara, eu quero confirmar o meu viés. Então o que você faz? Você acha todas as justificativas do mundo para garantir que as coisas continuem como elas estão. Porque transformar é chato. Vamos fazer um exercício importante aqui, vamos mudar todo mundo de lugar. A gente até falou não, alguém ali falou não. Nós não gostamos de mudança. Mesmo que você trabalhe com isso, nós não gostamos de transformação. Imagina que eu falei para vocês mudarem de cadeira, vocês estão na cadeira que é 1h30, 2 horas no máximo, e essa cadeira virou o centro do seu universo. E você não muda. Aí na hora de chegar lá na empresa e falar assim, sabe esse modelo de negócio que você tem? Sabe esse programa que você desenhou, essa maneira que você fez, você pagou a escola dos filhos, que remunerou todo mundo que está ali e tal? A gente vai ter que mudar esse modelo. Imagina como tem uma rejeição em torno desse negócio. A pessoa faz isso há 30 anos, 40 anos, a empresa existe há um tempão, o cara está lá há 35 anos dentro da organização, e você fala, você vai ter que mudar. A rejeição é imediata, anticorpos. O negócio ataca, luta contra, fala, não vou mudar, não haverá transformação. E aí a gente tem que mudar esse modelo mental, não porque é bom ficar transformando, mas porque às vezes é necessário. Muitas vezes, inclusive, é necessário. E isso vai acontecer. Então, cuidado com o juízo de valor. A melhor maneira de evitar isso é focar em desejos básicos. As dores essenciais que a gente resolve. Qual é a dor, por exemplo, que o Uber resolve? Um de cada vez, todo mundo falando junto complica. Qual é a dor que o Uber resolve? Levar alguém ou algo do ponto A para o ponto B, certo? A gente tem essa dor desde sempre. A gente ia a pé, cavalo, carroça, que alguém faz um carro a combustão, depois, sei lá, táxi, zipcar, Uber, inventaram teletransporte, o Uber vai para o Beleléu, certo? Teletransporte esse, inclusive, para a Universidade de Viena, na Alta, já em 2015, teletransporte de falta de luz. Alguém já viu esse negócio? Você fez um sim, pode levantar a mão, que é bom, porque quando alguém levanta a mão é assim. Quando só eu falo, esse mundo está inventando essa parada aí. Quando alguém levanta a mão, caramba, eu podia ter estudado mais. Alguém sabe o que eu não sei. Dá senso de urgência, entendeu? Então é importante. Veja, o ponto central é super ficar preso em ser um aplicativo de caronas, ele empacota no processo, mas se ele é uma ferramenta para mobilidade, ele tem que crescer. E eu pergunto para vocês, qual é a dor que vocês resolvem? Qual é a dor que o negócio de vocês resolve? Não é o que vocês fazem. Quer ver um exemplo? Aproveitar que a Linda está ali também, puxar um exemplo interessante aqui. Olha só, qual é a dor que um jornal resolve?
Informação, certo? A informação, a Linda foi minha aluna, tá? Então a gente pode... A informação, apesar que eu aprendo mais com ela que ao contrário, mas ó, a informação serve para quê sozinho? Para nada. Informação sozinho, tipo, o dinheiro, a informação é um meio para algo, o dinheiro é um meio para pagamento, um meio para investimento, um meio para poupança. A informação é um meio para quê? Para quê? Conhecimento é informação vestida igual o Vitor, um pouco mais elegante, bacana e tal, mas continua meio inútil o negócio. Não que o Vitor seja inútil, mas na roupa deixa a informação vestida de smoking, mas para que serve? O que a gente faz com essa informação, com esse conhecimento? Tomar a decisão. Tomar a decisão. Sabedoria é informação vestida de monge. Mas de novo, é tomar a decisão, certo? Não mudando a roupa, mas vai chover amanhã, tira a roupa lá, empresário compra empresa B, eu compro vendo ações de empresário empresa B. Beleza, como é que o jornal ganha dinheiro? Qual é o modelo de negócio? Qual é o modelo de negócio do jornal? Ele vende publicidade, certo? Ele vende a sua atenção para um anunciante que quer esse negócio. Prepara para levantar a mão, Linda, não fica brava. Quem aí já entrou num site que está escrito conteúdo exclusivo para assinantes? Levanta a mão. Quem assinou? Quem saiu leu de graça em outro lugar? Pode levantar a mão, não tem problema, ninguém vai julgar vocês. Todo mundo sabe que é verdade. Ela está ali falando, não vou levantar a mão, mas eu faço isso todo dia. Quem já usou um Remove Paywall? Quem não sabe o que é um Remove Paywall? Vou dar para vocês uma informação maravilhosa. Você escreve assim, remover paywall no Google. Paywall, pagamento, parede de pagamento. Paywall, pagamento em inglês e parede. E aí você entra e você pega todo tipo de barreira que tiver no site e você tira esse negócio. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque a informação virou commodity, é excesso, tem muita informação, tem até informação de mentira, tem fake, não tem fake, tem informação demais. Qual é o grande valor? A curadoria. Qual é a informação que tem que ter? E aí as empresas de mídia têm um papel enorme. Na hora que você coloca lá correio em cima do negócio, na hora que você coloca Rede Bahia, qualquer rede que você acompanhar, você põe um selo, ou deveria pôr. E aí o que acontece com as empresas de mídia muitas vezes, elas trabalham de uma forma a não validar esse selo. Se a empresa que leva a informação te cobra pela informação. Isso é um erro estratégico gigantesco, por isso que elas começaram a dar de lado. Por outro lado, você tem empresas que começaram a entender que, na verdade, se eu trouxer a curadoria, eu ganho valor nesse negócio, eu posso cobrar, as pessoas pagariam por isso. Quem é que não pagaria para ter um feed organizado de informações que sejam de fato relevantes para você no seu dia a dia? Levanta a mão aí, quem pagaria para ter um negócio desse? Baratinho, 6, 7, 8 reais. Você pagaria para ter um negócio que organizasse para você as suas informações, te desse algo útil, de fato, para aquilo que você acompanha. Percebe como o valor está ali, não está na informação? A informação todo mundo tem. Todo mundo acessa, todo mundo produz, todo mundo aqui pode produzir, distribuir para 100, 200 mil pessoas, sabe? Então, precisa focar nesse negócio, qual é a dor que vocês resolvem. Eu quero puxar AI aqui fortemente. Muito obrigado, eu não vou precisar disso, mas fiquei muito gentil da sua parte. Tem várias águas aqui, eu posso até tomar essa das outras pessoas. Olha só, futuro é distribuído, é personalizado, é cada vez mais individualizado. Então, tudo que a gente olhar que for macro, tende a perder valor. E aquilo que for individualizado tende a ganhar valor. Não quer dizer egoísmo, quer dizer que cada vez mais a gente vai poder entregar para as pessoas de maneira mais pessoalizada, mais próxima daquilo que é a preferência dela. Então, quando a gente vai comprar roupa, por exemplo, a gente compra roupas em tamanhos PMG, certo? São as roupas que tem lá e a gente se adapta dentro delas. A maneira mais personalizada de fazer isso é você fazer uma roupa sob medida para você. Só que isso custa muito mais. Para o futuro, a gente provavelmente vai conseguir fazer. Quer dar um exemplo? Quanto custava para você escutar música há 200 anos enquanto você jantava? Barato ou caro? Barato ou caro? Cara, quanto custa para escutar música hoje? Zero, certo? Você paga para não ouvir anúncio, é super personalizado, sua playlist é sua. Se eu abrir o seu Netflix, quem tem Netflix aqui? Levanta a mão. Se eu abrir a sua Netflix, qual é a chance da primeira página da sua Netflix ser igual a uma dos outros? Zero. Seu Spotify é zero. Percebe que é o mesmo repertório, só que cada um de vocês tem uma experiência única. Agora o banco, você abre o aplicativo do banco, salva o saldo, que é diferente, ela tem um saldo gigantesco, as coisas, mas salva o saldo. Qual é a diferença do seu aplicativo de banco um para o outro? A experiência é igual, sendo que nós todos somos extremamente diferentes. Nosso consumo de banco é muito diferente. Eu não tenho residência, por exemplo, faz 3 anos que eu não moro em lugar nenhum. O negócio que eu estou mandando, pague o seu IPTU. Que IPTU? Qual o IPTU? Ele tem todas as minhas informações. Como é que o banco não trabalha melhor na personalização? Isso não faz sentido nenhum. Mas as empresas fazem isso todos os dias. E aí sim, o futuro chegou, que eu falei para vocês. Né? Isso aqui não serve para determinar se você é um ser humano ou não é um ser humano, mas serve para ensinar uma máquina como o que são coisas de trânsito. Isso é como era feito. Isso aqui é como é feito agora. Tá vendo esses números? Isso aqui é um carro aprendendo a dirigir sozinho. Cada númerozinho desse daqui é um tamanho de risco. Então você vê que o número vai ficando maior quanto mais perto tá do carro. Se tiver uma criança com uma bola, o número é maior. Se tiver um cachorro, por exemplo, o número é maior. As coisas vão crescendo. Tem uma placa de parar ali em cima. Então isso é como o carro aprende hoje. Ele não precisa mais que você clique no botãozinho lá e fale o que é uma faixa de pedestre, etc. Isso significa que a gente está caminhando para o fim do monopólio do pensamento. Até aqui, nós fomos os donos do monopólio do pensamento. Só os seres humanos
Só os seres humanos criavam uma manhã. A gente criou a máquina a vapor, a gente criou a eletricidade, seja lá o que for, e nós continuávamos responsáveis por ter que criar o amanhã. Se a gente não fizesse, ninguém faria, certo? Pouca gente de fato cria o futuro. E aí quando você olha para o agora, a gente começa a ter um copiloto. A gente provavelmente começa a ter em paralelo uma outra entidade que consegue raciocinar, consegue criar, e cada vez mais eficientemente, cada vez mais rápido. Isso muda o paradigma de uma maneira muito profunda. É uma das primeiras vezes na história que a gente vai ter uma mudança de paradigma tão profunda assim. Em 1973 fizeram um experimento que eu adoro. Eles pegaram e queriam medir o seguinte: quais animais eram os mais eficientes, que consumiam menos quilocalorias para percorrer 5 km. Eles falam assim, qual é o animal mais eficiente energeticamente? E aí mediram inúmeros animais. Qual vocês acham que é o animal mais eficiente do mundo, que consome menos quilocalorias para percorrer 5 km? Água viva, interessante, porra, nunca tinha chutado isso, mas quem chutou água viva aí? Quem falou água viva? Pô, legal demais, não é, mas legal demais. Que mais? Camelo. Tá errado totalmente, mas legal. Que mais? Camelo. Um camelo, esse sai muito, engraçado, a gente acha que o camelo é um bicho eficientaço, né? Ele é bom na água, mas a energia não tanto. Que mais? Chutem aí. Um condor andino é o bicho mais eficiente do mundo. Fica tranquilo, você está empolgado também. Viu? O condor, eu também nunca tinha achado. Eu tenho aqui, fique tranquilo, tá? Mas na verdade são 13, porque tem um acordo, tá? A gente está no meio do caminho. Vai dar certo, vai funcionar. Vai dar tudo certo, tá tranquilo. Tá, que bom. Vocês estão gostando ou não? Sim. Então parece que Vox Populi e Vox Dei, né? Tá tudo certo. Olha só, voz do povo, voz de Deus, né? Viu? Olha só, o condor andino é o mais eficiente de todos. Ele gasta pouquíssima energia para percorrer esse espaço. Você acha que o ser humano está no topo da tabela ou está lá embaixo? Quem acha que o ser humano está lá em cima na tabela? A gente é um dos mais eficientes, levanta a mão. Quem acha que está lá embaixo? Quem não entendeu a pergunta ainda, que é binário, você está em cima ou está embaixo? Vamos de novo, quem acha que a gente é muito eficiente energeticamente? Quem acha que a gente é pouco eficiente energeticamente? Pô, o ser humano está lá embaixo, a gente descobriu que nós somos muito ineficientes, a gente está no terço final, a gente não é o último, mas a gente está no terço final do negócio. Aí eles fizeram uma outra parte do experimento que é super importante. Eles pegaram e fizeram o seguinte, eles colocaram o ser humano, esse ser mais ou menos, isso é uma bicicleta. E o ser humano sai das últimas posições para ser 18 vezes mais eficiente que o condor. O que significa que nós nascemos ineficientes, mas nós, com uma ferramenta, conseguimos ser extremamente eficientes. O que isso significa? Que a gente é muito bom resolvendo problemas por meio de ferramentas, mas muitas vezes a gente rejeita o uso da ferramenta. Não usar AI, não usar as ferramentas que aparecem no nosso caminho, refutar essas ideias que vão transformar o planeta, é a mesma coisa que nós temos do ser humano sem a bicicleta. A gente vai ficar lá embaixo e alguém vai começar a usar a bicicleta. E quando você se tocar e vai falar, cara, agora eu vou ter que usar essa bicicleta, porque está todo mundo usando a bicicleta, já viram acontecer isso várias vezes, certo? A sua empresa entrar depois num negócio que começou a andar antes, alguém vai estar andando de moto, e uma hora vai ter um cara no foguete, e você está lá na bicicleta, ou a pé. Então, refutar essas coisas é ser o ser humano sem a ferramenta e continuar ineficiente. Então, pelo amor de Deus, se abram para fazer esse negócio. Isso não quer dizer que a AI vai ser um grande diferencial competitivo para a sua vida, para a sua empresa. Aliás, muito provavelmente a AI não vai gerar diferencial competitivo nenhum, mas ela vai sequestrar totalmente. Por que ela não vai gerar diferencial competitivo nenhum? Porque quem não estiver usando vai empacotar e vai desaparecer no meio do caminho. E quem estiver usando está pareado em nível com você. Ah, mas todo mundo usa GPT, cada GPT é diferente. Pode ser o chat GPT ou o que for, mas cada GPT individual é diferente. A tal qual a Netflix é personalizada para você, o seu Spotify é personalizado para você, muito provavelmente o seu GPT vai ser diferente para cada um. A gente atende, por exemplo, um grande escritório de advocacia, chama Tyrell Shecker, eles são o Mayer Brown aqui no Brasil, os maiores escritórios do mundo, eles têm a representação aqui no Brasil. A gente pegou e desenvolveu para eles um modelo em que, imagina que você vai, quem já contratou um advogado ali? Quem já viu um advogado ali? Boa, vamos mudar, né? Veja, senão o pessoal não se move, a Isabela fica lá batendo um papo infinito lá no fundo, então é difícil. Olha só, o advogado que você vai contratar, quem custa mais caro, o estagiário ou o sócio do escritório? Bora, galera, estagiário ou sócio? Sócio, certo? O que a gente fez para eles? A gente criou uma ferramenta que pega todos os pareceres, todas as petições, tudo que eles já montaram na história e mais outras coisas, e esse negócio atende agora. Então, por exemplo, em vez de você contratar o sócio para fazer um contrato para você, a gente contrata essa AI, mas o cliente não sabe, mas para o cliente tanto faz. Porque o cliente vai pagar o valor menor do que o sócio e vai ter um resultado melhor do que ele teria com o sócio.
Antes ele pagava e ele tinha o resultado do estagiário. Antes ele pagava e tinha um analista, um advogado em início de carreira. Percebe que eu melhoro a entrega na outra ponta, eu melhoro a margem do escritório e eu gero mais eficiência para o todo. Agora isso é um diferencial competitivo. Daqui, sei lá, 5, 6 anos, quem não estiver fazendo isso está fora do jogo. Então eu melhoro, quer dizer que parte dos advogados, parte dos estagiários perderam a sua função, de fato, e vão continuar perdendo. Isso não é necessariamente um problema se a gente souber que vai acontecer. O problema é a gente ser pego de surpresa. Não é um problema. O seu airbag no seu carro, o paraquedas no avião existem por uma função. Mas a gente tem que saber que as coisas vão acontecer, senão a gente acaba tendo um problema. Então, AI não vai pegar e adicionar um diferencial competitivo, mas ela vai sequestrar de quem não usar. Isso significa que você vai ficar fora do jogo. Então precisa começar a usar. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui usa AI para alguma coisa no dia a dia? Levanta a mão. Quem usa AI que não é Gemini, ChatGPT ou esses daí no dia a dia? Diminuiu bem, né? A gente assimilou AI como ChatGPT, o que é bom. É uma tecnologia nova que popularizou o acesso a algo que já existia há bastante tempo. Haverão outras. Quem levantou a mão que é outro tipo de tecnologia? Levanta a mão. Quem aqui vocês usam? Rapidinho, conta aí. Transcritor de vídeo. O quê? Para transcrever vídeo. Transcrição de vídeo e tal, legal, bacana. O que mais? Boa, transcrição de reunião com fluxo de trabalho. Gerador de imagens. Gerador de imagem, que tipo? Midjourney. Você está de olho nisso aí, rapaz. Não, legal, boa. E você? Perplexity, Cloud, Midjourney. Boa, você falou um monte de nome aí, você não sabe que faz caceta ainda. Vamos perguntar pra ele, como é que você chama? Nélio. Ele vai abrir uma vendinha ali no final e explicar todo esse rolê pra você. Sabe quem é esse cara aí, não? Mr. Beast. Quem não sabe quem é esse cara, levanta a mão. Levanta a mão, valeu. Boa. Esse cara é o maior produtor de conteúdo do mundo, o maior youtuber do planeta Terra, certo? Só que quando você olha os views aqui, tá dando 82, 131, não são mil, são milhões. Tem um vídeo do cara que tem 1 bilhão de pessoas que assistiram. 1 bilhão, sabe? 1 bilhão de seres humanos ou cliques foram rolados no rolê. 1 bilhão. Competir com esse cara, competir com qualquer emissora de televisão, por exemplo, você competir com a Rede Bahia é um negócio super complexo. Você precisa ter editores, um monte de gente. Né? Em tese, você precisaria de um negócio muito complexo para isso. Se eu falar para vocês que com $95 dá para produzir mais conteúdo do que eles produzem em um ano numa noite. Interessante, né? Quer dizer que o conteúdo vai ser bom, quer dizer que vai ser perfeito? Não. Mas percebem que se eu já consigo fazer, é refinar. Ou seja, a gente já consegue elaborar um negócio. Então, eu peguei uma ferramenta. Quem conhece aí o HeyGen? Alguém? Alguém? Não, você eu sei, você já falou todos os nomes. Você é tipo um glossário das AIs aqui, não tem? HeyGen é uma ferramenta que permite que eu faça um avatar meu de rosto e de voz. A gente pegou e fez o seguinte. Desafios éticos do futuro é um tema importante para mim, um tema que eu gosto de tratar. Então a gente pegou e treinou um GPT, não necessariamente um chat GPT, mas imagine um chat GPT. A gente treinou um GPT para que ele criasse temas sobre desafios éticos do futuro, adoidado. E depois a gente usa uma outra ferramenta que transforma isso em áudio falado. Como eu estou falando aqui para vocês, não um artigo, mas áudio falado. Daí a gente pegou tudo isso daí e jogou dentro do HeyGen. O que o HeyGen faz? Ele pegou a minha voz e a maneira como eu falo, visualmente, etc. E eu consegui em uma noite criar 12 mil vídeos sobre esse tema. 12 mil vídeos, interessante não? Sim. 12 mil vídeos é mais ou menos, né? Imagina que, se a gente pensar em economia de atenção, redes sociais especialmente, qual que é o grande foco? É qualidade ou é quantidade de recorrência? Quantidade. Vocês acham que é qualidade ou quantidade de recorrência? Quantidade. Quem acha que é qualidade, levanta a mão. Quem acha que é quantidade de recorrência, levanta a mão. Redes sociais é um jogo de recorrência. Se você postar mais, exemplo, campanha da Prefeitura de São Paulo, pega o Paulo Marçal, não estou fazendo juízo de valor, estou falando sobre estratégia, certo? Quantos vídeos o cara postava por dia? Não inundou as redes sociais, inclusive aqui na Bahia deve ter chegado esse negócio, certo? Inundou, é quantidade, repetição, repost. Então você imagina alguém que consegue fazer isso. Quem já assistiu um filme aqui? Estou tentando, eu vejo que você fez assim, mas olha, tem uma galera que não assistiu o filme, aparentemente, levar vocês ao cinema. Veja, quando você vai a um filme, no final não passa o letreiro lá, quantas pessoas tem ali? Pelo menos centenas, geralmente milhares, certo? Muito em breve, se não já agora, será possível um indivíduo fazer um filme inteiro. Pensem no que isso transforma as outras indústrias. Ou vocês acham que vai ficar só no cinema? Ou vocês acham que na indústria de vocês não vai acontecer? Ou vocês acham que vão precisar de uma mega fábrica, etc, um monte de designer? Ou vocês acham que as próximas tecnologias vão ser desenvolvidas por alguém que teve um grande insight ou um grupo de pessoas que sentou numa mesa? Isso é transformador. Isso vai sequestrar primeiro o seu tempo ocupado, aquele tempo da planilha, aquele tempo da mudança, de enviar um negócio, aquela coisa burocrática. Mas no segundo momento vai sequestrar o seu dia a dia de criação.
a sua capacidade de fato de desenhar amanhã. E não é um problema, de novo, se a gente souber usar esse tipo de tecnologia. AI não sequestra a sua ocupação, pelo menos no primeiro momento, mas ela sequestra o seu tempo ocupado. E quem não estiver usando isso tem mais tempo ocupado fazendo burocracia com outras coisas. E entra um pouco naquilo que o Rick falou, por exemplo, de, cara, você não precisa ir muito longe. Poucas tecnologias que a gente tem hoje já resolvem legal. Eu agora ali, sentado, eu peguei e pedi para o ChatGPT escrever o seguinte: me dá 140 ferramentas, 140 baseado no vento. Eu achei que era um número bom, 140 voos, 140 ferramentas. Me dá 140 ferramentas de AI e o que elas fazem? Ele listou esse negócio. Ué, o que eu fico mais impressionado é como a gente usa pouco. A gente usa o quê? Para ele escrever um texto pra gente. A gente usa para, sei lá, pra umas besteirinhas dessa. Usem para esse tipo de coisa. Chega pro ChatGPT da vida e fala assim: como eu posso utilizar melhor as suas ferramentas para uma tarefa que é para um dia a dia que é tal? Escreve seu dia a dia lá. Ele vai te pedir umas informações, você dá as informações. Ele vai utilizando esse negócio. Ah, não sei como faz para programar não sei o quê. Pergunta para essa Jossa como é que faz. Ele vai te ensinar. Você tem um professor de tudo. Pela primeira vez na história, eu uso no carro. Já usaram o ChatGPT falando? Quem já usou o ChatGPT falando? Olha, eles começaram a tomar água e pararam de falar. ChatGPT falando, já usaram ou não? ChatGPT, boa, você falando. Eu uso no carro essa jossa. Eu estou pegando estrada, eu ligo esse negócio e fico debatendo. Ah, e se a gente começar a viver 340 anos com aumento de tecnologia, tipo CRISPR e desenvolvimento genético, etc., que é uma coisa que está no horizonte, pode acontecer. O que acontece? O que você acha? Aí o negócio, eu treinei um modelo que ele vai fazer tipo um espelho, tipo uma troca, ele vai me perguntando, ele vai extraindo, fazendo meio advogado do diabo um com o outro, assim, e aí eu vou desenvolvendo conhecimento. Às vezes saem umas viagens sem tamanho, mas às vezes eu vou desenvolvendo coisas. Pô, eu tenho uma curiosidade, vi um carro passando lá, falei, como é que esse carro funciona tal parte, tal não sei o quê? Se a gente substituir todos os carros do mundo hoje por carros elétricos, o que acontece com os fabricantes de óleo? Sei lá, vamos tentar entender, diminui, não diminui, o que acontece com o excedente? Por onde cai o preço? Se os carros são autônomos e eles batem menos, de repente você vai precisar de menos aço. Se precisa de menos aço, será que a construção civil não fica mais barata lá na frente? Será que não tem um ganho na construção civil porque se for menos aço no carro porque o carro está batendo menos? Tem um experimento que fizeram em Pittsburgh, teve 17 acidentes com carros autônomos. Todos eles são um ser humano que bateu no carro autônomo. Ou seja, o carro autônomo, quando vê um ser humano, ele fala: meu Deus, tira esse negócio de perto de mim! Esse ser vivo vai bater aqui em mim. Então, resumo da história é o seguinte: usem esse tipo de tecnologia, porque o futuro, como o Rick falou ali bem no começo, chega de forma heterogênea. Chega de forma muito peculiar para cada um. O que é futuro para mim não é futuro para vocês, não é futuro para o cara na China, não é futuro para o cara na Inglaterra. O futuro chega de forma extremamente heterogênea e peculiar para cada um de nós. Você vê que eu estou até fazendo uma frase já mais pausada. Mostra para eles a plaquinha, pode mostrar, mostra para eles. Olha lá. É isso, acabou. É triste, uma hora chega nesse momento. O que me parece tem água, rapaz, a hidratação bombando, é isso mesmo, muito bom esse negócio, fiquei impressionado a quantidade de água que saiu aqui já. Mas olha só, gente, eu vou deixar aberto para perguntas aí, a gente tem, acho que talvez tempo para umas 2, 3 perguntas, se alguém quiser fazer pergunta. Alguém tem perguntas para fazer? Ali tem uma pergunta para fazer. Tem mais alguém para a gente já mapear? É isso ali, boa. Então, hoje podemos, aquele senhor de boné. Esse boné é o que? É F5? O que é isso, F5? Eu sou representante norte-nordeste da FS Artes e também do Grupo Murano São Paulo Guararema. Muito bom, legal demais, já viu o boné. Regional Nordeste. Muito bom. Diga lá. Bom dia a todos, meu nome é Lourenço Carvalho, sou advogado da área corporativa há cerca de quase 40 anos e hoje de madrugada eu me dei ao luxo de interromper o meu descanso para poder ver a entrevista de Pedro Bial e Ray Kurzweil, que usa inteligência artificial há apenas 60 anos. Você conhece as posições, o posicionamento dele de relação ao que foi passado atualmente e daqui para 2029? Kurzweil é um dos principais futuristas, principais pensadores de tecnologia de tudo. Ele fala sobre vários temas diferentes. Hoje ele está vinculado ao Google, se não me engano, muda um pouco, mas ele está vinculado ao Google, certo? Ele tem ele é pago. Sim, mas ele é vinculado ao Google. Ele é pago pelo Google hoje para ficar desenhando e tentando entender para onde é que vão as coisas. Tem vários caminhos para se seguir, assim. O fato é que cada um enxerga de uma forma diferente. A gente pode falar de áreas inúmeras distintas. Eu acho que o ponto central é trazer um pouco o que você pode fazer hoje no dia a dia, né? Tentar aterrissar um pouco. A gente pode fazer uma rodada de debate futuro, que aí eu vou adorar, a gente vai abrir um círculo enorme e vai tentar entender para onde vão as coisas, que é delicioso isso. Mas mais do que isso o que já está aqui agora, que parece futuro, mas não é, o que pode ser futuro para boa parte do pessoal,
mas que para muita gente não. Então, às vezes, quem está aqui vai pegar alguma informação ou outra durante o dia e falar, pô, eu posso aplicar isso no meu negócio. Isso traz um diferencial agora que reverte em linha final. É importante que inovações e transformações revertam de fato em resultado. Às vezes a gente vê muito hype, como eu falei no começo, uma ideia muito de querer fazer um negócio mais bonito, mais bacana, e traz pouco resultado. Agora, sim, há uma transformação enorme em curso. A gente vai mudar o modelo. Sendo sucinto na resposta para não atrasar o todo, mas veja, como é que funciona o nosso modelo econômico hoje? Basicamente, se tiver algum economista na sala, me perdoe que eu vou simplificar o negócio de maneira didática, mas é o seguinte, a gente troca o nosso tempo e as nossas habilidades por uma pecúnia. Alguém paga a gente por esse tempo e essas habilidades, a gente recebe esse valor e a gente compra bens e serviços que oscilam de acordo com a oferta e procura no mercado, certo? Basicamente isso. Então, se o nosso trabalho tem menos valor, a gente começa a ser substituído de um lado, e de outro lado, os bens e serviços começam a atender a valor zero, como eu falei, o negócio da música, e várias outras coisas. Se você olhar em 100 anos, tudo ficou mais barato. Porque a gente olha em espaços mais curtos, a inflação, não sei o quê, as coisas parecem ficarem mais complexas. Mas se você olhar em 100 anos, tudo ficou mais barato. Um litro de leite é mais barato, uma geladeira, um avião, tudo é mais barato do que era há 100 anos. Tudo, 100% das coisas. Então, se as coisas tendem a valor zero e a gente deixa de receber de um lado a pecúnia, o modelo de escassez desmonta. E não é que o modelo é ruim, o modelo mais eficiente que a gente teve até aqui foi esse modelo, mas a gente vai criar um novo modelo ali em cima. Então, isso é uma mudança de paradigma muito profunda para a sociedade. Isso acarreta em algumas coisas complicadas, como por exemplo, não é que isso vai acontecer de um dia para o outro, vai ter abundância e a gente vai ter acesso a tudo. Vai acontecer um vale, e esse vale sempre aconteceu. Na Revolução Industrial, a gente começou a ter crianças, etc. Não, tá tranquilo que eu responder. O tempo de pergunta é um novo tempo. Do novo mundo que já... Não, tem uma música que faz isso, viu? Mas o ponto é, os vales sempre aconteceram. Se você pegar, por exemplo, a Revolução Industrial, você teve crianças trabalhando em fábricas, etc., jornadas extenuantes, e aí depois a gente ajustou esse negócio. Só que o vale durou uns 30, 40, 50 anos. Agora o vale vai dar 4. Então você imagina que num grande buraco que a gente vai entrar, a gente vai ter que conseguir entender como é que a gente faz para a fibra social não romper. Como é que eu faço para equilibrar esse tanto de futuro que chega para uma parte e não chega para o outro? Como é que a gente faz para equilibrar isso? Então o pessoal vai tem que ter uma rede de segurança, universal income, tem diversas coisas que podem acontecer. E aí o ponto central é como é que a gente, enquanto sociedade, não só enquanto empresa, pensa nessas coisas para garantir que a gente continue evoluindo de maneira macro, certo? Então, para mim esse é o grande desafio olhando para frente. E aí se a gente vai falar de longevidade e tal, tem outras coisas, mas olhando para isso como é que a gente dá propósito e função para as pessoas a partir do momento em que elas não forem mais necessárias para o mercado de trabalho. Vamos parar só para dar um último exemplo e fechar minha fala com isso. Pensa, por exemplo, quando as pessoas se aposentam. Quantos idosos não se sentem muitas vezes fora de propósito, se sentem meio soltos do mundo, etc. Porque o trabalho, se eu perguntar para vocês sobre vocês, o senhor mesmo acabou de pegar e falar, sou advogado, a gente põe a nossa profissão, o que a gente faz profissionalmente, como algo super importante, está no centro da nossa vida. Mas olhando para frente, se essa profissão não é tão mais importante, porque o modelo está mudando, como é que a gente se coloca no mundo? Como é que a gente se situa no mundo? Quem somos nós dentro do todo? Então, tem uma repercussão filosófica importante dentro disso para a sociedade como um todo, né? Então, eu acho esse um grande cerne para a gente olhar, e uma das grandes pepinos olhando para o futuro. Você me permite? Com ele, se eles te permitirem, eu vou usar o que você falou aí, de eu ter me identificado como advogado, para reverter quando eu me apresentar daqui por diante. Eu vou me apresentar como filântropo há 57 anos. Muito bom. Eu tenho 64. Aí. Fazendo dia 5 de fevereiro. Mas eu acho que o câncer maior hoje, do ponto de vista social, é o egoísmo extremo. E aí, evidentemente, que nós temos que posicionar os políticos, sobretudo os brasileiros, em todos os níveis, municipal, federal, estadual, na mais alta prateleira do egoísmo humano. Então tem o egoísmo, a corrupção, o não estancamento dos gastos públicos e essa reforma tributária, que de reforma, do ponto de vista positivo, eu como tributarista, defino categoricamente que vai ser um descalabro para o Brasil, e pouco tem sido feito para neutralizarmos isso, certo? E porque eu acredito em Ray Kurzweil? Muito simples. Um cara que foi consultor de um Steve Jobs, de um Bill Gates e de um Elon Musk,
ele não pode ser normal. Não é tonto, né? No mínimo não é tonto. Não, cara, a dica dele, como é que eu chamo mesmo? Lourenço Carvalho. Lourenço, a dica do Lourenço é interessante, procure seu Lourenço. Gente, eu adoraria ter mais tempo para gente debater, fico super aberto para a gente conversar mais. Agradeço, viu? Eu que agradeço também. Parabéns. Temos que olhar, tem que melhorar, realmente temos que melhorar, concordo com você. Gente, muito obrigado e bom dia para vocês. Cadê o QR Code aqui pra galera mandar pergunta pra André? Porque vale a pena, né? Ele é maneiro demais, não, galera? Eu adoro. É o seguinte, eu vou abrir uma caixinha de perguntas no Instagram. Se alguém tiver dúvida, quiser bater papo sobre outro negócio, joga lá. Ótima ideia. Continua esse papo online. Boa. Vai lá, segue ele, gente, que o cara é bom demais e tem muita coisa pra contribuir. E nós precisamos seguir o nosso evento. Eu adoraria ficar aqui contigo, cadê? Eu tô até arrependido de ter pedido pra você falar menos, viu? Gostei demais de ti. Bom demais. Eu lembro de você da Agenda Bahia. A gente esteve junto lá também. Há 2 anos, talvez. Ali. Tava bem no ritmo, né? Galera, antes de seguir com a nossa programação, eu vou lembrar novamente da rodada de negócio que vai ocorrer hoje às 1h30. Samuca mandou para vocês, para as corporates já receberam ali pelo WhatsApp. Alô? Pronto, voltou. E quem tiver alguma dúvida, só chamar Samuel, Luca e Alberto, estão aqui, se alguma coisa para o preenchimento. Lembrando que não garante a participação de vocês, mas que faremos o possível para estarmos todos presentes. Então, para dar sequência ao nosso evento, eu vou chamar o painel Inovação Aberta na Bahia. Então, esse será um momento único para aprendermos sobre a inovação aberta. Teremos cases de empresas com atuação na Bahia que tiveram prática exitosa em inovação aberta, mostrando a importância de atuar em rede e participar do ecossistema. Então, Rebeca, eu vou te chamar novamente no palco. Palmas de novo para a Rebeca. Já tirou seu microfone, Rebeca. Seja bem-vinda novamente. Rebeca esteve conosco no painel anterior, quem não estava aqui. Então, a Rebeca vai conduzir mais esse painel e vai ser acompanhada por esse time que vem praticando inovação aberta na Bahia. Deixa eu colocar aqui na cola. Então, em segmentos bem distintos. Então, convido agora o Gustavo Paes. Gustavo tem mais de 12 anos de atuação no mercado de engenharia e construção. Atualmente, ele conduz a área comercial do Grupo Civil. Chega mais. Bom, seja bem-vindo, pode tomar os seus assentos. Vou chamar também o Guilherme Moura. Ele é produtor rural, vice-presidente administrativo financeiro da FAEB, responsável pela área de inovação do Senar Bahia e presidente da Câmara Setorial Nacional do Cacau e Sistema Agroflorestais do MAPA. Cadê o Guilherme? Seja bem-vindo, Guilherme. Muito obrigada. Chamo também o Vitor Hidalgo, cofundador e diretor de comunidades do ConfraHub, líder de comunidade da Confraria do Empreendedor Brasil-Portugal e presidente da ABRH Bahia. Tudo bom, Hidalgo? Seja bem-vindo. E, por último, mas não menos importante, o Vicente Aguiar, diretor de tecnologia do Pessoa em Pessoa Advogados Associados, com mais de 15 anos de experiência em projetos de inovação, ciência de dados e tecnologia no Brasil, Argentina e Suíça, em comunidades globais. Rebeca, é contigo então, vou deixar esse microfone aqui com vocês. Está funcionando? Oi? Pronto. Bom, para quem ainda não deu bom dia. Obrigada pela participação de todos. Né? Como temos algumas pessoas novas aqui, então, novamente reforço o agradecimento pelo convite de estar aqui com vocês. Agradeço também ao time da Rede Bahia que se faz presente e aos meus convidados ilustres, né? Uma super responsa, principalmente depois também de uma palestra tão interessante. Então, nós temos um pouquinho de tempo reduzido, tá? A gente já tinha combinado aqui algumas das nossas perguntas, então eu vou adaptar um pouquinho, mas dá tempo de fazer sua apresentação. Fique tranquilo, temos também os vídeos para a gente passar. Então, vou acelerando para que a gente consiga contemplar o máximo de informação possível e vou direto para a pergunta. Combinado?
Estamos falando de inovação aberta, né? E sabemos que isso depende da colaboração desses ecossistemas diversos, senão a gente não teria como fazer com que ela acontecesse. Como é que cada um de vocês enxerga o papel das redes e das conexões no mundo, on e off, que ainda, né, por uma questão didática, a gente ainda diz um pouco na nomenclatura, mas sabemos que estamos todos conectados, para esse sucesso desses projetos, essas conexões humanas e empresariais? Qual é o nível de importância dela para essa construção de inovação aberta? Pode começar, por favor. Bom dia. Alô, som, acho que isso aqui está melhor. Primeiramente, né, prazer enorme estar aqui junto com a Rede Mais, um ecossistema, né, de empreendedorismo e inovação que eu admiro muito. Satisfação com vocês também. Respondendo a pergunta da Rebeca, uma das teses do Confrahub é que conexão genuína é o combustível da inovação de alto impacto. Se está todo mundo buscando conexões genuínas, né, para gerar inovação, gerar resultados de alto impacto, aonde é que nós conseguimos encontrar essas conexões de maneira abundante e renovável? A resposta é nas comunidades. Hoje, né, a gente está vendo, acho que o tema mais hype que tem, para mim não é hype porque faz parte da essência do ser humano, buscar o senso de pertencimento, é você estar em comunidades onde você tem alinhamento de valores, propósitos e objetivos. Né? Network virou commodity, né? O grande valor está, como a Andreva trouxe, que como informação virou commodity, né? A curadoria